Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as investigações do cartel do metrô e CPTM de São Paulo. E para falar sobre o pedido de informação sobre as investigações do cartel do metrô e CPTM paulista, foi encaminhado por deputados estaduais ao Ministério Público este pedido. E aí vou entrevistar o deputado estadual José Américo Dias, que também é secretário nacional de comunicação do PT. Deputado, obrigada. Vamos começar com a questão da ida de 3 parlamentares do PT e de um parlamentar do PSOL até o Ministério Público, a chefia do Ministério Público de São Paulo, com pedido de mais informação. O que é que especificamente vocês querem saber sobre esse caso que foi um escândalo, metrô CPTM em São Paulo? Exatamente. Bom, em primeiro lugar, nós fomos recebidos pelo Dr. Mário Sérgio Rosa, que é o promotor-chefe de São Paulo, procurador-geral do Estado. A ideia era buscar informações sobre o andamento do processo, que, em nossa opinião, está muito lento. Está muito lento. E, inclusive, a última denúncia, ela envolveu 8 executivos que teriam feito o cartel, né? Em outros contratos, teria feito o cartel. No entanto, não há denúncia de nenhum funcionário público envolvido. Segundo o Dr. Rosa, a investigação está com muita dificuldade, porque os membros do cartel, os executivos, não estão falando, estão usando da sua prerrogativa de não falar nada, né, para não se autoincriminar. Então, foi mais ou menos isso que nós... Os indiciados não estão falando, é isso? Os indiciados não estão falando. Certo. Então, ele alegou que está com problema a investigação. Bom, mas toda investigação tem essa mesma dificuldade, isso não é novidade para ninguém. Nós fomos levar a preocupação para ele de que existem mecanismos para superar esse problema. Um deles é a delação premiada. Nós achamos que tem 2 figuras, o Robson Marinho, ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, que teve dinheiro apreendido na Suíça, e o lobista Arthur Teixeira, ambos estão numa situação muito mais difícil que todos os outros. Eles tiveram dinheiro apreendido na Suíça. No caso do Arthur Teixeira, ele tem 23 contas. Olhe bem, 23 contas da Suíça, o que foi descoberto pelo Ministério Público Suíço, que enviou para cá no dia 8 de dezembro. Então, essas 2 pessoas poderia ser oferecido a elas o estatuto da delação premiada. Mas há indicadores de que eles queiram, os advogados sinalizaram isso? É o caso de propor, né? Também eles precisam ver se o Ministério Público topa, né? Se propõe. O Ministério Público não nos deu uma resposta a respeito disso, né? Inclusive os promotores estavam juntos, não me pareceram muito empolgados com essa possibilidade, não me pareceram muito interessados nessa possibilidade. Inclusive declararam para a imprensa, depois da conversa conosco, que isso era uma coisa secundária para eles. De todo modo, ficou a proposta... delação premiada? Exatamente, como um instrumento, né? De todo modo, ficou para um segundo momento a gente voltar a conversar. Nós fizemos uma proposta, Maria Lídia, muito importante, que é o seguinte: eu queria que todo mundo soubesse que os contratos que foram acusados de estarem superfaturados, eles continuam vigindo, ou seja, o Estado de São Paulo continua pagando pelos contratos a mesma coisa que pagava antes. Bom, quando que esses contratos vão poder ser encerrados? Quando transitar em julgado. Quer dizer, então, demora muito. Vai demorar muito, né? Talvez muito tempo. Então, a nossa proposta foi que houvesse uma espécie de TAC, termo de ajustamento de conduta, onde o Ministério Público propusesse para o metrô e para a CPTM que ela fizesse uma proposta para as empresas de realinhamento de preços. Ou seja, o subfaturamento vai de 30% a 50%. Então, vocês apresentaram esse pedido também ao Procurador-Geral? E ele sinalizou o quê? E ele disse que vai estudar e depois vai nos responder. Certo? Mas não sinalizou nada? Você achou interessante? Por enquanto não. Viável? Por enquanto não. Ele, de qualquer forma, é viável. Tecnicamente é viável, porque o Ministério Público faz isso em várias circunstâncias. Bom, pode ser viável, mas é conveniente na altura em que estão as obras? Eu acho que sim, porque se existe superfaturamento, e inclusive uma das empresas admitiu que há esse superfaturamento, que é o caso da Siemens, então vamos baixar o preço mais ou menos na média do superfaturamento para que o Estado de São Paulo perca menos. A gente já pague 30% a menos. Minha opinião, se isso acontecer, eu acho que esses executivos vão começar a falar.
né? Porque hoje não tem risco nenhum. Os executivos das empresas, tanto internacionais como as brasileiras, que estão indiciados. Isso vai incomodá-los, né? Se o Ministério Público propuser isso ao metrô, se propuser isso para a CPTM, o que vai acontecer? Eles vão ter que dar uma resposta. Agora, eu queria fazer um parênteses aqui. Eu confesso que me surpreende que parlamentares do PT estejam propondo a delação premiada aqui em São Paulo. Sabe por quê, deputado? Aqui mesmo no Jornal da Gazeta, várias lideranças petistas, em relação à Operação Lava Jato, desqualificaram as denúncias dos delatores naquela operação contra pessoas do PT, dizendo que eles não merecem a menor credibilidade, porque se a gente que está envolvido em denúncias tão graves, é tudo bandido, eles não têm credibilidade, então a denúncia, a delação premiada não merece crédito. Por que na Lava Jato mereceria e não mereceria e em São Paulo, no cartel da CPTM Metrô, eu acho que, mereceria? Em primeiro lugar, eu acho que tem que ter uma igualdade de condições, né? O que acontece lá fora tem que acontecer no estado de São Paulo. O estado de São Paulo não pode ser inimputável. A delação premiada não pode ser usada em outros estados brasileiros, só não ser usada no estado de São Paulo. Mas o senhor acha que merece crédito? Delação premiada é um instrumento que merece crédito? É um instrumento de investigação, não pode ser tomado ao pé da letra. Aliás, a primeira grande delação premiada foi feita por um funcionário da Siemens ao CAD, do governo Dilma. Certo? Foi essa delação, a primeira delação premiada dos últimos tempos foi essa. Então, eu acho que como indicação de uma investigação. O que não pode é fazer, por exemplo, o que está acontecendo hoje no Lava Jato, onde o Alberto Youssef fala uma coisa e o nosso amigo lá do diretor de abastecimento, né, o Paulo Roberto Costa, fala outra. Então, você precisa acariar os dois, para ver quem tem razão. Que é o que está sendo feito, né? Não está sendo feito isso. Não a cariação entre os dois, a cariação, mas a investigação daquilo que falam. Não, daquilo que falam, é isso. Mas eu acho correto. Eu acho que a delação premiada é um instrumento, foi criado, inclusive, foi regulamentado no governo do PT, é um instrumento muito bom de investigação. Você não pode tomar o que uma pessoa que está com a faca no pescoço, você não pode tomar aquilo ali como verdade. Mas como uma indicação de investigação, sim, é muito válido. Deputado, nós encerramos a entrevista dia 11 agora, o quinto congresso, congresso do PT, que há uma grande expectativa em relação a essa reunião, principalmente por tudo que o PT vem passando em relação a essas denúncias nos últimos tempos. E mesmo dentro do partido tem havido muita discussão, tem gente que está insatisfeita, tem gente que acha que não, que o petismo não morreu, está aí, tem gente que acha que está morrendo. Qual é o grande desafio do PT nesse quinto congresso que começa dia 11? Para encerrar. Eu acho que o grande desafio, em primeiro lugar, é o PT sair unido, né, se unificar em torno de uma saída, de uma alternativa política. Então, acho que o PT vai reafirmar as suas principais bandeiras, vai reafirmar os seus princípios, seu compromisso com a maioria da população e vai ajudar o governo, né, também a encontrar o rumo, né? Acho que o governo começa a sair do seu pior momento e o PT quer contribuir para que isso aconteça de forma plena. Eu acho que é isso que pode, digamos assim, a gente permitir que nós digamos que o Congresso foi um sucesso. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Obrigado. Gamberini.